Olá, o programa Agricultura Alto Vale desta semana está começando e nesta edição nós preparamos para você. Você vai conhecer um agricultor aqui do Alto Vale que vem investindo na criação de pôneis. Gafanhotos estão atacando e destruindo lavouras de soja no noroeste do Rio Grande do Sul. Falta de chuva afeta a produção de uva no estado. Vamos recordar e mostrar como os imigrantes utilizavam cavalos para arar a terra. E nossa equipe foi até Lontras para mostrar um galo que anda de um jeito estranho e que virou xodó de uma família. Se aproxime no sofá e vem comigo no programa Agricultura Alto Vale. Olá, que bom encontrar você aqui na tela da RBA TV e também você que curte o programa Agricultura Alto Vale através das nossas redes sociais. Estou falando do Facebook e, claro, também o YouTube. Aproveita para se inscrever no nosso canal. Olha, gafanhotos estão atacando plantações no noroeste do Rio Grande do Sul. Olha só. Agricultores de São Valério do Sul, lá no Rio Grande, já relataram ataque a plantas de soja. Os insetos migraram para as lavouras depois de comerem praticamente todas as folhas de timbó às margens das propriedades. Há focos também de ninfas e de gafanhotos em fase de procriação, o que aumenta a preocupação. Segundo autoridades e especialistas, os surtos relatados pelos produtores não têm relação com a nuvem de gafanhotos localizada na Argentina, perto da fronteira com o Brasil. A nuvem avistada no país vizinho fica perto da cidade gaúcha de Porto Xavier, que fica a cerca de 170 quilômetros de Santo Augusto e, segundo informações da Secretaria, não era formada por espécies migratórias. São infestações pontuais as que acontecem lá no estado vizinho de espécies locais, que ocorrem normalmente em anos mais secos, como esse. Elas não são espécies migratórias e até agora os relatos são de danos principalmente a vegetações naturais e não a plantações. Os levantamentos preliminares indicam infestação descentralizada, não passível de formação de nuvem. A suspeita é que se trata de uma espécie endêmica e comum. E a nossa equipe foi até Lontras para mostrar um galo. Isso mesmo, um galo que anda um pouquinho diferente e agora, é claro, virou o xodó da família. Na casa da família Ferreira, no bairro Jacobsen, em Lontras, você pode encontrar vários animais como galinhas, porcos, codornas, entre outros. Agora tem um aqui que chegou há poucos meses e que tem chamado a atenção. É esse galo. Assim deitado, ele pode parecer como qualquer outro, mas quando ele começa a andar, que você percebe a diferença. Uma das coisas que chama a atenção é que esse galo é muito dócil, como a gente pode perceber. Por isso, ele virou a alegria das crianças que vêm até aqui. Aqui ele está mais ou menos uns 6 meses com nós. Ele era do sogro da minha filha, daí ele não tinha como cuidar, ele passou para nós, né, o galo. Aí a gente trouxe e a gente se apegou muito a ele. Meus netos, quando vêm aqui, são muito apegados a ele, estão sempre brincando com o galo quando eles estão aqui, né? E a gente tem muito carinho assim por ele mesmo, na verdade. Cada vez que a gente vem aqui para tratar e coisa, a gente tem que fazer carinho nele, senão ele sempre procura estar ao redor da gente, pra gente fazer carinho nele e tudo, né? A dona Vera conta que pelo jeito diferente de andar e por não ser bravo, que a família acabou gostando dele. Esse aí, na verdade, a gente já ganhou ele assim, né? E o sogro da minha filha disse que ele comprou os pintos pequenininho em Rio do Sul. E ele disse que entre um lotezinho que ele comprou tinha esse aí. De repente ele começou assim a meio que ficar em pé e coisa. Ele achou que ele tinha um problema. Aí ele disse que era um galinho aleijado. Aí depois ele começou a chamar ele de pinguim também, nós chamamos ele de galinho pinguim. Mas por que será que ele anda desse jeito? O meu filho andou pesquisando na internet e ele disse que tem uma raça que
que eles fazem criação. Até lá em Tijuca, se eu não me engano, tem um senhor lá que faz criação e vende desses galos aí, o casal, né? Para a Dona Vera, talvez seja uma raça diferente de galo. Não, Papanela não tem jeito, né? Não dá pra fazer uma polenta com galo que nem dizem desse aí, não. E agora tem dica da Ipagre para as lavouras de alho e cebola que foram atingidas por granizo. O experimento que eu quero apresentar no dia de hoje, feito aqui na Ipagre, Estação Experimental de Caçador, é sobre desfolha do alho. Então a lavoura de alho, ela é acometida por inúmeros eventos de desfolha, mas principalmente por causa de granizo, né? Então aqui a gente faz a desfolha em diferentes épocas de plantio, épocas de crescimento do alho. Então aos 30, 60, 90, 110, 130 dias após o plantio. Em cada uma dessas épocas nós fizemos desfolhas que vão desde 33, 50, 67 até 100% das folhas são retiradas. Então, por exemplo, nessa parcela aqui, 100% das folhas foram retiradas aos 60 dias após o plantio. E hoje, 20 dias após essa desfolha, 100%, veja que as plantas elas ainda conseguem recuperar parte da área foliar. Assim como do lado aqui nós fizemos 50% de desfolha, né? Então vejam que o potencial de recuperação dessas plantas é maior. Então qual que é o grande objetivo desse trabalho? É verificar qual o efeito desta desfolha no rendimento de bulbos. O quanto que esse alho, ao término do experimento, quando nós formos colher, ainda vai produzir alho. E a partir dessa informação a gente vai poder orientar produtores, técnicos, o que fazer, né? Qual a viabilidade de uma lavoura após um evento de desfolha, seja natural, seja um granizo. Então essa lavoura aqui, localizada em Lebon Regis, ela sofreu um fortíssimo granizo há 8 dias atrás. Então as plantas foram severamente danificadas. Aqui nós avaliamos justamente no dia seguinte ao granizo uma desfolha de 70%, 80%, ainda que agora novas folhas já estão saindo, já estão emergindo, né? Mas é uma lavoura que teve um efeito de granizo muito intenso, né? Esse alho, por exemplo, ele estava já na época de diferenciação, que é considerada a época mais crítica do alho. Então aqui nós estabelecemos vários tratamentos com aplicação de produtos, com ação nutricional, com ação bioestimulante, com o objetivo de tentar recuperar ao máximo essas plantas e nós termos informações que a gente possa levar ao produtor, ó, lavoura que sofreu granizo, né, com tal nível de desfolha, em tal época, ela ainda pode produzir tanto e eventualmente algum produto ainda possa ajudar a melhorar a produção desse alho. A seguir tem a previsão do tempo e vamos mostrar que a falta de chuva está afetando a produção de uva aqui em Santa Catarina. O intervalo é curto, a gente volta já já. E a estiagem está afetando a produção de uvas aqui em Santa Catarina. André Luiz Kilcam de Souza, pesquisador da Ipagre, na Estação Experimental de Videira. E a dica Ipagre de hoje é sobre o déficit hídrico na cultura da videira. Em comparação com outras plantas, a videira é considerada uma planta com uma boa resistência ao estresse hídrico. Normalmente, no sul do Brasil, a nossa dificuldade é com excesso de precipitação, que causa baixa qualidade nos frutos, alta incidência de doenças como milho e podridão. Porém, nos últimos anos, e especialmente nesse ano, a falta de água, né, o déficit hídrico, tem se tornado um desafio para o setor produtivo, fazendo com que nos causassem problemas na safra. Uma safra que até então era tinha uma boa perspectiva, como vocês podem ver, uma alta quantidade de frutos. Com a seca, com a falta de água, surgiram alguns problemas
sendo o principal deles o abortamento de flores, de frutos e também a ocorrência de oídio. Nas variedades mais tardias de videira, como é o caso desse cacho, nós vemos claramente flores que abortaram, vários frutos que abortaram, causando com certeza uma diminuição drástica na produtividade. Isso ocorreu aqui na região do Vale do Rio do Peixe, nas variedades que floresceram mais tarde. Esse abortamento pode ser visto nessa planta da cultivar Niagara, onde os cachos mais atrasados, que tiveram a floração mais atrasada, vocês podem ver claramente que nós temos problema de frutificação, né? Um cacho mais ralo. Ao contrário da maioria dos cachos da Niagara, que é uma variedade precoce, no qual a gente teve uma boa frutificação sem problemas causados pela estiagem. Então, a maior perda com estiagem na região do Vale do Rio do Peixe foram para as variedades mais tardias. Outro problema típico de anos com baixa precipitação é a ocorrência do oídio da videira. Então, no ano normal, é uma doença dificilmente encontrada nos parreirais e que esse ano é muito comum, principalmente em parreirais cobertos, com cobertura plástica, mas também em alguns não cobertos, principalmente em variedades viníferas. Então, o produtor tem que ter o cuidado na diagnose, no monitoramento dessa doença. Essa doença, se mal manejada, ela pode comprometer completamente a safra. A previsão para o restante do ano, né, para o final da safra, é de ainda falta de precipitação. Então, mesmo uma variedade como a Niagara, que até então não foi tão impactada pela falta de água, ela provavelmente vai ainda ser impactada. Por isso é muito importante que o fruticultor, que o viticultor planeje a sua propriedade para armazenar água e para pensar numa irrigação, né, que a gente recomenda. Existem várias formas de irrigação, mas no momento de falta de água, a irrigação por gotejamento é muito eficiente, porque ela utiliza pouca água e vai com certeza poder garantir, né, uma safra adequada para todas as variedades. Com a mudança climática, novos desafios se impõem ao produtor rural, ao viticultor. Então, cada vez mais é importante a assistência técnica. Então, em caso de alguma dúvida, procurem, né, os escritórios locais da EPAGRE e também as estações experimentais que trabalham com videira. Já a produtividade do milho deve ter uma quebra de até 90% por causa da seca aqui no estado. De acordo com a Associação Brasileira dos Produtores de Milho, a Abramilho, serão necessárias 7 milhões de toneladas de milho para abastecer Santa Catarina em 2021. A estimativa inicial de colheita era de 2,7 milhões de toneladas. Agora, com a estiagem, não deve passar de 2 milhões de toneladas. O estado já é o maior importador do grão, mas com esse cenário será preciso trazer um volume maior do que nos anos anteriores, o que vai afetar os custos de produção das indústrias locais. A preocupação é que, mesmo importando, falte milho para atender a demanda catarinense, de acordo com o presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina, a FECOAGRO, Cláudio Poste. A boa notícia é que a chuva deve retornar para Santa Catarina neste mês. Para o final de semana, temos tempo instável, com chuva e trovoadas isoladas previstas para algumas áreas de Santa Catarina. No fim do sábado, o tempo melhora no oeste e sul do estado. Amanhã, o oeste ainda tem chance de temporais devido ao aquecimento por lá. E do Planalto ao litoral, nebulosidade variável com chuva ocasional devido à circulação marítima. Nos 2 dias, a temperatura fica mais amena devido exatamente a essa nebulosidade. Atua aqui no estado um sistema de cavado, que é uma área de baixa pressão. Voltamos a ter elevação nas temperaturas na terça-feira, quando o sol aparece mais, embora ainda entre nuvens em todas as regiões. A seguir, vamos recordar e mostrar como os imigrantes utilizavam cavalos para arar a terra. E também você vai conhecer um morador de Rio do Sul que está investindo na criação de pôneis. O intervalo é curto, não sai daí, a gente volta já já.
Os bairros Rio da Luz, em Jaraguá do Sul, e Texto Alto, em Pomerode, são feitos de memórias e histórias da imigração europeia aqui em Santa Catarina. E neste cenário, a equipe do projeto Lumiar tentou entender como era o cotidiano dessas pessoas aqui na nossa região. E olha, naquela época, para trabalhar aí como agricultor, o pessoal utilizava cavalos para arar a terra. Todos os colonos tinham seus animais para trabalhar, para cultivar as terras, todos eles. Era uma ferramenta de trabalho, era maneira deles conseguir cultivar as terras para plantar. Eu sempre fui um tradicionalista, né? Então sempre gosto de preservar essas tradições, né, os costumes da nossa região. Mas por isso eu estou fazendo isso hoje. Porque a gente gosta e tem amor a esses animais, os cavalos. Então é bem cuidado para mostrar, quem sabe, para as crianças que nunca viram cavalo trabalhar. Então só viram até hoje, muitas nem conhecem cavalo, outros que conhecem só sabem que serve para montar, né? O cavalo serve para tração. Eu comecei a arar a terra quando tinha 7 anos de idade. E depois com cavalo, nessa época não tinha trator, não tinha tobata. Então em 1975 já começou a entrar algumas tobatas para a terra. E antes de 1975 daí não existia nenhum outro maquinário a não ser cultivar a terra com os cavalos, com animais, né? Até meu pai e mais alguns aqui compraram em 1975 compraram as primeiras tobatas. A tobata é um maquinário que exige muito preparo físico da pessoa. E com cavalo daí você ara com mais tranquilidade, você não precisa tanta força, né? Arado bem regulado, ele vai melhor. A maioria desses arados vieram da Alemanha, né? Foi fabricado no Brasil, mas os mais antigos vieram de fora, né? Para poder regular um arado, para funcionar como um arado como esse aqui. Então não é assim começar a arar hoje e simplesmente dizer que não, tem que regular se é para 2 cavalos, tem que ter uma regulagem, para 3 na verdade já é outra regulagem, já tem que mexer, né? Então, e mesmo depende muito do solo também, né? Quando o solo é mais solto, quando é solo mais firme, existe regulagens. Nossa região aqui ser uma região que merece alguém ter um arado desse para mostrar aos turistas, talvez até, né? De como se fazia antigamente. Para conhecer mais algumas histórias e também um pouco mais sobre o projeto, é só acessar o site www.projetolumiar.com. E a nossa equipe foi até o bairro Albertina, aqui em Rio do Sul, para mostrar um agricultor que está investindo na criação de pôneis. Eles encantam pela beleza e conquistam cada vez mais quem gosta de cavalos. Entre as crianças, então, eles fazem muito sucesso. E foi por isso que o Jonathan começou a criação de pôneis, por causa da filha dele, que é uma apaixonada pelos animais. Eu gosto de cuidar e também eu amo todos os pôneis. Quando eu era criança, assim, bem pequenininho, meu animal favorito era pônei. Então por isso que eu gosto tanto de pônei. Eu lembro alguns nomes, Cajado, Jucana, Jujuba, Amendoim. Eles são meio chucros às vezes, mas eles são bem fofinhos. O criador conta que participa de exposições e encontros pelo país e já fez muitos amigos. Hoje ele mantém a criação nesse local, na Albertina, aqui em Rio do Sul. A minha criação de cavalos começou há 10 anos com meu pai. E a criação de pôneis, quando a minha menina fez 4 anos, eu presenteei ela com o primeiro pônei, uma eguinha que está aqui com a gente, inclusive já teve 2 filhotinhos já durante esse período. E como eu gosto de cavalos,
eu vi a oportunidade de ter uma criação de pônei aqui na Albertina. Então a gente começou adquirindo algumas matrizes. Hoje nós temos 2 garanhões e 9 matrizes no plantel aqui na Albertina. É muito gratificante ver os animais nascendo, né? Esse ano já nasceu 2, tem outros para nascer ainda. Ano passado já teve uma geração que nasceu, alguns já foram vendidos. Tem ainda um pequenininho aí que eu posso mostrar para vocês posteriormente. O criador também explica que o pônei é uma raça de cavalo, já que muita gente ainda acha que ele pode ser um animal com alguma deficiência pelo tamanho. O pônei é uma raça de cavalos, né? Então não é nenhuma deficiência genética, ele não é anão. O pônei não surgiu de 2 cavalos grandes e teve um filho deficiente que foi anão, né? Muito pelo contrário, o pônei é uma raça igual a do cavalo, com as mesmas características, né, da mesma família, só que diferente do cavalo ele é menor, né? E o pônei brasileiro, que é a raça que nós criamos aqui, ele tem cerca de, em média, de 80 a 90 centímetros de altura, o adulto, né? Então, hoje nós temos outras raças também, diminuto, né, que é o Mini Horse, que é uma raça que veio dos Estados Unidos, que ela é um pouquinho menor do que o pônei brasileiro, mas com as mesmas características. Uma das vantagens de ter um animal é que ele não precisa de um grande espaço para ser criado, e é por isso que cada vez mais ele tem conquistado crianças em todo o país. Nós começamos a criação há pouco tempo, então existe uma grande procura aqui em Santa Catarina, por poucos criadores que tem no estado, né? Isso foi o que me motivou também a começar a criação aqui. A procura acontece com pessoas de vários estados, né? Pelas redes sociais, principalmente, né? Pelas fotos que a gente divulga no perfil. Há muita procura de compra de pônei, né? Mas, para mim, a minha criação, para suprir a necessidade de Santa Catarina aqui, certamente já não é suficiente, né? Nós temos produtos encomendados que ainda nem nasceram, assim, de pessoas que querem, que estão à espera para ter um pôneizinho desse. Como ele pode ser desmamado a partir dos 6 meses da mãe dele, a partir desse período a pessoa já pode levar para sua casa. E se você já se interessou, precisa encontrar um criador com animais para vender, já que na região são poucos criadores e muitos animais que nem nasceram ainda já estão vendidos. Ele é um animal extremamente dócil, né? Diferente do que os antigos pensam, né? De ser um animal muito mordedor, que dá coice. Não tem nada disso, né? Lógico que tem algumas linhagens, assim como o cavalo, que são mais agressivas, mas hoje a evolução genética nos permite animais extremamente mansos, dóceis. Vocês vão ver a menina andando com o cavalo ali, vocês vão ver que até apesar de ser um garanhão, ele é extremamente calmo, dócil, não tem malícia, né? Não tem maldade com a criança, nada disso. Então é extremamente fácil criar, mas assim como toda criação, dá trabalho, obviamente. E se você gostou dos pôneis, é a pequena Ana que deixa um convite. Pessoal, o nosso sítio é aqui na Albertina, em Rio do Sul. Quem quiser conhecer é só falar comigo. Que bacana, hein? O programa Agricultura Alto Vale desta semana fica por aqui. A gente volta na semana que vem com mais informações para você. Excelente dia e cuide-se bem!